Capítulo 119 e 120. Rei, Conan, Mei e Ringo viajaram rapidamente para o oeste, não parando até chegarem ao mar. E agora? Ringo perguntou, olhando para as ondas calmas da água brilhante que banhavam as praias arenosas. Ela não tinha ideia do que Rei queria fazer, já que eles não foram para nenhuma cidade portuária. Ele claramente não queria deixar um rastro documental de sua saída do país nem qualquer testemunha. Mas aqui estavam eles, no meio de literalmente nada. Ringo sabia que eles não seriam capazes de caminhar pela água até o outro lado do mar, independentemente de suas reservas de chakra. Pelo menos, ela definitivamente não poderia fazer isso, daí sua confusão. Todos do Team Downpour lançaram a Ringo um olhar questionador que a fez parar, fazendo-a franzir as sobrancelhas e adornar uma expressão ponderada antes que uma compreensão a atingisse. Então vamos voar. Ela mais afirmou do que perguntou. Acho que já faz muito tempo que não faço missões com Conan e Rei, então minha memória pode estar um pouco lenta. Ringo riu sem jeito, tentando evitar os olhares divertidos do Team Downpour. Rei apenas riu e se aproximou de Ringo, colocando as mãos em volta da cintura dela com uma expressão travessa, fazendo-a corar e olhar para baixo enquanto Mei ria silenciosamente na expectativa da reação de Ringo. Ringo começou timidamente, mas então todo o seu mundo como se piscasse para dentro e para fora e ela foi atingida por uma sensação de paz. Ainda assim, ela também ficou muito intimidada quando todo o poder da energia natural na dimensão de Rei caiu sobre seus ombros devido à sua entrada. Pela primeira vez, Ringo ficou pasmo e tão chocado que se esqueceu de como respirar enquanto as ondas de energia inundavam seu corpo. O mundo parecia desacelerar enquanto suas pupilas se dilatavam e sua garganta se apertava. E assim que chegou, desapareceu e Ringo se viu olhando para uma pequena cidade de uma colina atrás dela. Rei sorriu conscientemente para Ringo, soltando-a. Ela não passou nem um segundo em sua dimensão, mas sua expressão estrelada era algo que ele esperava. Mei reagiu da mesma forma e mesmo agora ela ficava um pouco fora de si de vez em quando. A menos que alguém se ligasse a Rei, nada poderia fazer sobre isso. Por outro lado, pelo menos por Mei ainda não estar ligada a Rei, eles descobriram que o treinamento na dimensão faz com que as reservas de chakra cresçam mais rapidamente. Caso contrário, não haveria como Mei ter chakra suficiente para derrotar um exército de 10.000 homens. E estamos aqui. Rei disse, tirando Ringo de seu devaneio bem a tempo de ela ver Conan piscando a 2 metros de distância deles, segurando Mei em volta dos ombros de uma maneira semelhante que Rei a segurou pela cintura. Onde está aqui? Não. Primeiro, me diga o que diabos foi isso. Você encontrou uma maneira de se teletransportar? Isso não era uma técnica de velocidade. Não. O que diabos era aquele lugar cheio de gigantes árvores, raízes enormes e energia? Deus, tanta energia. Ringo murmurou para si mesma de forma enlouquecida, respirando com tanta dificuldade que ela estava perto de hiperventilar. Como pode algo assim existir? Simplesmente não há. Os lábios de Rei de repente pousaram nos dela, fazendo seus olhos se arregalarem enquanto ela se inclinava para o beijo, seus braços serpenteando em volta do pescoço dele. Ringo se aproximou de Rei, aprofundando o beijo enquanto seus pensamentos anteriores evaporavam de sua mente. Demorou um pouco para eles se afastarem, para a grande ira de Mei. Infelizmente para Mei e felizmente para Ringo, Conan segurou os ombros de Mei enquanto lhe dava um sorriso presunçoso quase imperceptível e balançava a cabeça para que Mei pudesse apenas fazer beicinho e observar, fervendo de ciúme. E você está calmo agora? Rei sussurrou para Ringo, que humildemente acenou com a cabeça, apoiando a cabeça em seu ombro para impedi-lo de ver o quão corada ela estava. Rei riu, fazendo-a se aproximar dele. E agora estamos no país das ondas e nosso destino é o país do redemoinho. Afinal, precisamos de uma nova base. Rei disse, fazendo os olhos de Ringo se arregalarem. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, porém, Rei deixou o abraço e gesticulou para que ela o seguisse e Ringo só conseguiu bufar de exasperação. Logo depois, os 4 ninjas estavam atravessando o mar entre o país das ondas e o país dos redemoinhos. Encontrar os Ushogakure não foi realmente um problema. O problema era entrar, já que toda a vila era protegida por vários conjuntos de selamento, seja para causar doenças, fraqueza ou o favorito de Rei, um selo que na verdade infligia envenenamento de chakra em um intruso se ele ficasse muito tempo. Naturalmente também havia matrizes de selamento de morte instantânea e outros selos ofensivos espalhados por todo o Ushogakure. O mistério de por que as aldeias não tinham tantos pergaminhos de selamento Uzumaki foi finalmente desvendado. Todo o lugar era uma armadilha mortal projetada para não deixar ninguém que entrasse sair vivo. Somente um Jonin conseguiria sair assim que entrasse e mesmo assim ele teria que ter muita sorte. Isso explicava claramente por que Kirigakure tinha tantos pergaminhos de selamento de baixo nível do clã Uzumaki, mas nenhum de qualidade superior. Eles simplesmente não conseguiram recuperá-los antes de morrer. Afinal, Rei levou um bom tempo, 3 meses para ser exato, para primeiro descobrir cada selo em toda a vila e depois trocá-los para que permitissem que ele e seu grupo ficassem sem medo de serem incinerados, envenenado, esfolado vivo ou congelado até a morte devido à ativação de um selo oculto.
Enquanto o mundo travava uma guerra, Rei estava quebrando a cabeça, tentando encontrar uma solução para tornar o Ushogakure seguro para sua equipe, enquanto Konan fazia questão de deixar Ringo em forma enquanto acrescentava o que ela anteriormente não ensinou à mulher, lições sobre antidoutrinações. Ala Konan, o que basicamente significava que ela estava doutrinando Ringo a Zelil Arai. Não é como se Ringo não tivesse visto. Ela era experiente demais para não fazê-lo, simplesmente concordou porque era o que ela queria. Durante esse tempo, Mei seguiu o Rei como um cachorrinho, tentando ser fofa e cativante. Rei sabia que queria um beijo desde que o viu beijando Ringo, alguém que não passava muito tempo com ele. Mei simplesmente sentiu que Ringo estava progredindo e levou 2 meses para Rei finalmente quebrar. Para sua eterna consternação, desde então Mei tornou-se muito mais ousada e exigente, o que só levou Ringo a ser o mesmo. Os dois iniciaram uma estranha competição por seu afeto. Ele só pôde suspirar de exasperação, especialmente quando Tsunade ouviu falar disso e riu muito por causa dele. Sim, ele teve que passar todas as noites com Tsunade ou Konan desde que Mei e Ringo começaram a competir. Caso contrário, ele perderia os nervos há muito tempo e ficaria louco com eles. No final, Tsunade fez questão de convencê-lo em uma conversa muito acalorada de que ele deveria se relacionar com as 2 mulheres logo se quisesse paz e calma. Afinal, o vínculo fez com que elas se sentissem como irmãs, embora Mei e Ringo provavelmente ainda mantivessem algum tipo de competitividade entre eles, não será do tipo feroz. Finalmente, os meses se passaram e Rei terminou com todo o Ushogakure e a única coisa que faltou foi nomear seu grupo. Afinal, eles eram uma reunião de 3 ninjas Rank S e 1 ninja Rank SS. Eles naturalmente precisavam de um nome próprio para representá-los. Ou então, argumentou Mei. E esse foi o início de Yozora. Mais 3 meses se passaram e a Terceira Guerra Mundial Shinobi acaba de entrar em seu 3º e último ano. Durante esses 3 meses, Rei finalmente se uniu a Mei e Ringo e, desde então, 2 horas do seu dia tiveram que ser sacrificadas pelas 2 meninas necessitadas. Felizmente, Mei respeitou a relutância de Rei em dormir com ela antes de completar 15 anos de idade e Ringo respeitou Mei e esperou que ela tivesse a primeira vez. Isso trouxe uma diversão incalculável para Konan e Tsunade quando viram Rei tentando afastar Mei dele ou quando as 2 garotas discutiram sobre coisas fúteis, como qual delas tem lábios mais macios. Rei diria que Konan foi o vencedor, mas ele era esperto demais para abrir a boca na frente de suas garotas. O que divertiu o Rei foi a reação de Ringo quando ela descobriu que Tsuna era na verdade Tsunade, um dos Sannin de Konoha. Ringo desmaiou quando Tsunade sorriu, com as mãos fechadas em punhos e colocada nos quadris. Atrevidamente disse a Ringo quem exatamente curou sua doença. O momento mais engraçado foi quando o Rei mostrou a dimensão a Ringo. A pobre mulher não conseguiu respirar direito por 5 horas e teve que engatinhar enquanto era provocada por Tsunade e Konan enquanto eles balançavam o dango feito especialmente para Rei. A comida favorita de Ringo e a única coisa em que ele era viciado, como descobriram nos últimos meses, na frente de seu rosto em um barbante enquanto ela criava um caminho babando no chão. Rei realmente não tinha ideia se deveria rolar no chão de tanto rir ou parar suas 2 mulheres cruéis. No final, Mei decidiu por ele quando trouxe pipoca. A diversão foi boa e todos os últimos 3 meses também foram bastante ocupados. Rei decidiu que seu novo grupo, Yozora, precisava de um traje adequado e reconhecível. Como tal, eles começaram a criar um, muito especial. Rei estava ciente dos perigos e vantagens de tal coisa, mas depois de pesá-los cuidadosamente, ele ainda decidiu comprar um uniforme adequado, por assim dizer. Seu principal motivo veio da própria Akatsuki. Mantos pretos da Akatsuki com nuvens vermelhas. A maioria acreditaria que era uma coisa estúpida usá-los e de um certo ponto de vista, eles estariam absolutamente corretos. A Akatsuki deveria ser uma organização oculta de mercenários. O objetivo secreto deles era coletar o biju, mas toda vez que atacavam um Jinchuriki, eram 2 caras com capas pretas e nuvens vermelhas. Realmente muito sutil. Sem mencionar que o agrupamento de 2 ninjas nucleares Rank S já era bastante suspeito e alarmante, mas ainda poderia ser de alguma forma ignorado e descartado como apenas uma equipe para uma missão difícil. As apostas estão fora de questão no segundo em que esses 2 ninjas começam a usar uma espécie de uniforme, no entanto. Especialmente se mais ninjas nucleares de Rank S forem avistados usando o mesmo uniforme que eles. A questão de ser uma organização secreta torna-se discutível, já que um grupo de 10 ninjas Rank S estaria bem na zona de ataque de cada aldeia, o que significaria que seriam vigiados como falcões. E isso antes de eles realmente começarem a atacar os Jinchuriki. Rei não tinha ideia de como eles chegaram tão longe na coleta de biju, já que seu objetivo era tão óbvio. Ou o ódio contra os Jinchuriki era realmente tão grande que deixou as aldeias escondidas quase loucas e não se importavam com as pessoas coletando armas de destruição em massa. Ou o próprio mundo estava forçando a conspiração como um louco para que isso acontecesse. E ainda assim, apesar das razões pelas quais ele achou a capa da Akatsuki um sinal estúpido e revelador semelhante à jaqueta laranja Matime de Naruto, Rei decidiu também fazer um uniforme para Yozora. A razão era simples. No início não traria muito para a mesa, mas mais tarde, quando a sua reputação se espalhar, o uniforme se tornará um símbolo. As aldeias sabem que não devem brincar com a Akatsuki porque são feitas de ninjas Rank S e eles sempre usam suas capas e são fáceis de detectar.
Rei queria tanto reconhecimento para seu próprio grupo, pois embora fosse estúpido, também era uma arma muito poderosa. Afinal, se ele quisesse que alguém fizesse uma missão secreta, bastaria tirar a capa de Yozora. A primeira peça do equipamento Yozora era uma capa preta que chegava até os tornozelos com um capuz preto. Rei não se importava com o que as pessoas usavam por baixo, então era a capa. Agora, Rei era bastante protetor com suas garotas, então ele se juntou a Kona e eles começaram a melhorar essas capas. Primeiramente, eles decidiram que o capuz estará sempre levantado durante encontros com o inimigo, então Rei rapidamente adicionou um selo transparente na parte interna do capuz. Dessa forma, a visão do usuário não foi obstruída de forma alguma. Em segundo lugar, ele naturalmente adicionou um selo para obstruir a visão de qualquer pessoa que tentasse espiar por baixo do capô. Qualquer um que tentar verá apenas um vazio negro. Esta foi a medida de Rei para proteger a identidade de suas meninas. Claro, eles disseram que era redundante, mas Rei não quis ouvir falar disso e olhou para eles até que cederam. E em terceiro lugar, Rei adicionou alguns selos diversos, como selos de aquecimento que manteriam o usuário aquecido se ativados ou selos de resfriamento com a função oposta. Havia também selo de durabilidade retirado de parte interna da capa, evitando que a camada mais externa fosse danificada. Todos esses selos eram autossustentáveis por uma quantidade minúscula de energia da natureza, então não precisavam de nenhum chakra do usuário. A capa já era algo que as aldeias escondidas cobiçariam, mas Rei ainda não estava satisfeito e foi aí que Kona entrou em cena. A capa era feita de 2 camadas de tecido preto, muito confortável, mas durável, usado principalmente em uniformes da Ambu. Entre essas 2 camadas costuradas, havia fatias de papel Conan colocadas uma ao lado da outra, com espaços mínimos entre elas. A engenhosidade nisso foi o fato de Rei ter inscrito um selo de sustentação em cada uma dessas fatias e Kona as endurecer o melhor que pôde com sua liberação de terra. Isso basicamente tornou o manto inteiro uma armadura melhor do que uma placa completa de metal de chakra, apesar de ser leve e dobrável como uma pena, já que o papel ainda era, na verdade, apenas papel. Seria necessário um grande poder destrutivo para passar pela capa, o que era outra razão pela qual Rei insistia em usar um uniforme. A Akatsuki realmente não utiliza bem os deles, mas Rei seria amaldiçoado se ele não fizesse uso de seu Fuinjutsu e das capacidades de proteção do endurecimento da terra de Kona nas capas de Yozora. No entanto, isso teve custo, já que toda a capa era ferro brilhante 8 mesmo para os sentidos do sensor de chakra mais fraco. O que infelizmente fez Rei abandonar a ideia do selo de invisibilidade na camada externa da capa e, em vez disso, desenhou selo de mascaramento de chakra que fez virtualmente invisível para os sensores de chakra, apesar da alta projeção de chakra que a capa emitia a qualquer momento devido a sempre ativas faixas de papel endurecidas pela terra. Rei pode ter criado sua própria dimensão, mas essas capas, elas eram uma obra-prima por si só. A capa foi feita principalmente por Rei e Conan com Tsunade costurando já que ela era, segundo ela mesma, livre e tinha maior experiência em bordado. Bem, como esperado do melhor médico, costurar pessoas e roupas não deve ser tão diferente, certo? Ringo e Mei iniciaram seu próprio projeto enquanto os outros trabalhavam na capa. Ambos estavam tentando criar espadas. Rei deu-lhes toneladas de metal de chakra para experimentarem, e no início, ele fez isso apenas para satisfazê-los. Mas quando viu suas técnicas melhorarem rapidamente, ele até começou a debater a opção de oferecer aos dois uma mudança de ocupação de assassino ninja para ferreiro ninja. Honestamente, Rei não tinha ideia de por que os ninjas não usavam jutsu para criar. Ele estava em uma das aldeias onde as armas de chakra foram feitas, e ainda assim, nenhum ninja estava ajudando no processo que levava semanas para uma lâmina. Aqui, Mei com sua liberação de lava e Ringo com sua excepcional liberação de iluminação podiam criar 10 lâminas de chakra por dia e eles ainda não eram tão habilidosos. Na verdade isso foi há 2 meses. No mes seguinte, as duas diabólicas ferreiras solicitaram a ajuda de Rei. Ele não podia dar atenção total às lâminas, mas quando teve tempo, eles experimentaram colocar selos na lâmina, o que era francamente um esforço irritante, já que toda vez que eles tinham uma longarina, os selos seriam danificados. A solução apareceu em meados do 3º mês. Era necessária uma tinta especial que pudesse suportar as temperaturas de derretimento do metal do chakra e Mei teve que manter as espadas forjadas em estado derretido até reinscrever os selos antes de cobri-los com outra camada de liga de metal do chakra derretido. Os selos estavam dentro da espada. E finalmente, eles não foram danificados durante a primeira luta. A espada na verdade conduzia melhor a eletricidade, imitando Kiba Blades e Ringo estava tonto com as perspectivas futuras, mas ainda estava muito longe dos Kiba Blades reais. No entanto, o progresso foi progresso. Honestamente? Rei ficou feliz que Ringo e Mei pararam de discutir e encontraram um hobby mútuo.